Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Eu queria dar continuidade, como disse no domingo passado, continuar ministrando sobre o tema na casa do Pai, no texto de Lucas, capítulo 15. Estivemos falando no domingo passado a respeito da parábola do filho pródigo, e falamos da primeira parte, da parte do filho que, tendo requerido do pai a parte que lhe era devida, apesar de antecipadamente fora do prazo, mas ele requereu a parte da sua herança e foi gastar da forma como ele entendia que deveria gastar. E hoje nós queremos dar sequência nisso. Mas antes de dar sequência, eu queria esboçar com os irmãos um pouco do entendimento do contexto e o que é que Jesus estava querendo com essa passagem. Eu cresci ouvindo sermões a respeito desse texto, e na minha cabeça eu sempre tive aquela imagem que sempre foi pregado do pai, né? Todo dia olhando da janela, até a música do Judson fala a respeito disso, que o filho infelizmente deixa a casa do pai, depois de ter recebido o melhor daquilo que era produzido pelo pai, tendo requerido a parte da sua herança, aquilo que o pai trabalhou, que suou para poder conseguir. Agora o filho diz: pai, para mim você está morto, parafraseando sobre o texto. Eu não quero mais que você tome conta da minha vida, eu não quero mais que você fale ou dê instruções a meu respeito. Eu quero viver a minha vida da minha forma, e eu quero fazer com aquilo que eu recebi do Senhor, aquilo que é a minha vontade. O certo é que quando nós olhamos para o texto, muitas vezes nós ficamos muito preocupados com o filho pródigo. O texto ele é bem claro, ele demonstra que Jesus estava querendo trazer para os nossos corações duas realidades. E quando nós olhamos para aquilo que o texto nos traz, nós vemos que isso não foi uma história que aconteceu. Muitas vezes nós ficamos até imaginando nessa história, como eu estava falando, ouviu falar, né? O pai ficava lá olhando, e ficava buscando, e ficava esperando o filho voltar, né? E todo dia à tarde, de repente ele ia lá olhar. Mas isso não foi uma história que aconteceu. Isso é uma verdade que Jesus queria que as pessoas que estavam ao seu redor entendessem, mas que, porque era muito profunda e extensa, ele resolve falar para eles de uma forma parabólica. Ele fala em parábola. Parábola é uma verdade refletida. Quando nós queremos falar alguma coisa que é muito amplo, nós então buscamos alguma forma concisa, alguma forma mais simples de poder explicar aquilo, trazendo para um contexto que as pessoas que estão ao nosso redor possam entender. Antes de falar a respeito do filho, Jesus falou algo que talvez para você e para mim até ficasse mais fácil de nós entendermos. Atualizando o texto para os nossos dias, Jesus diz assim: quem é de vocês que, tendo 10 lobos-guarás, perdendo um deles, não vai varrer a casa atrás deles? Ou que tenha 10 garoupas, se é que os irmãos conseguem entender, que tiver 10 notas de R$200, os lobos-guarás, ou se tiver 10 notas de R$100, as garoupas, quem é que, tendo e perdendo uma dessas notas, não revira a casa toda em volta, para poder buscar, né? E quando acha, achei, né? Jesus conta também uma parábola dizendo assim: olha, se uma pessoa tem 10 dracmas, que era
equivalente a R$200 hoje, o preço da diária de um trabalhador, se ela perder, vai varrer a casa, vai tirar os móveis do lugar e vai buscar, achar. Jesus estava falando de uma forma parabólica de como é que Deus nos vê e como é que Deus vê o perdido. Como é que Deus olha para aquele que está longe dele, para aquele que não o conhece, para aquele que se perdeu, no sentido da mesma perdição que herdou lá do primeiro homem, de Adão, que morreu e ficou separado de Deus. E Jesus fala então a respeito dessa parábola das moedas e fala a respeito da ovelha perdida. Quem é de vocês que tendo 100 ovelhas e uma se perdendo, ele não vai atrás, ele não busca, ele não vai atrás pelos montes, e aí encontrando, coloca sobre os ombros e atrás de volta, e festeja, e chama as pessoas dizendo: olha, venham festejar comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Isso estava mostrando qual é o compromisso de Deus com os perdidos. E eu sempre tenho falado aqui para os irmãos, que muitas vezes as pessoas, os filhos, aqueles que um dia entregaram os seus corações para Jesus, aqueles que um dia conheceram a Deus, entregaram a sua vida a Ele, prometeram ou aceitaram a aliança que foi proposta lá na cruz do Calvário, e muitas vezes, em dado momento, eles pegam aquilo que eles receberam de Deus, ou nós, como um todo, pode acontecer com qualquer um de nós, pegamos aquilo que Deus nos deu, e vamos viver a nossa vida da nossa forma, gastar com os nossos prazeres, com aquilo que nós achamos que temos direito de gastar, e viver e gastar os nossos dias, cada minuto da nossa vida, longe daquele que nos concedeu todas as coisas. E muitas vezes essas pessoas, elas querem ser tratadas como esse primeiro grupo, dessas primeiras parábolas de Jesus, como perdido. E é interessante que Jesus, ele faz a divergência, ele faz a distinção entre o perdido, que é aquele que jamais conheceu a Deus, aquele que estava perdido, e aquele que saiu de casa, o pródigo, aquele que abandonou, o que nos nossos dias hoje na linguagem evangélica nós diríamos o desviado. Quanto ao perdido, nas suas parábolas Jesus diz que o Pai vem atrás, Ele busca, Ele vai atrás, Ele vem, de uma forma geral, parafraseando sobre o homem que se perdeu, e Jesus deixa a sua glória, deixa o seu trono e vem em busca do homem perdido, e vem em busca do pecador, para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Mas quando Jesus vem falar a respeito do desviado, que vem falar a respeito do pródigo, daquele que tinha tudo na casa do Pai, que experimentou da abundância, que experimentou da provisão do Pai, daquele que recebeu das dádivas, dos dons do Pai, a palavra não diz que o Pai vai atrás, não diz sequer que ele fica olhando, esperando o filho voltar, mas diz que o Pai espera uma posição do filho, e que o pai não tem dificuldade nenhuma com o filho que decide sair da sua casa, mas que decide voltar, mas que decide em dado momento reconhecer que na casa do pai ele tinha tudo e abriu mão daquilo. Então Jesus, ele vem mostrando nessa primeira parte da parábola, que foi sobre o qual pregamos no domingo passado, que o pródigo, aquele que sai da casa do pai, ele sabe o caminho de volta, ele não é um perdido, porque se você está num lugar e sabe o caminho de volta para onde você saiu, você não é um perdido, sim ou não? Para estar perdido não pode saber o caminho de volta. Se eu sei o caminho de volta, eu não sou um perdido. E aí Jesus conta essa parábola, para quê? Ou por quê? Provavelmente ele estava em casa, ou na casa de Pedro, ou em algum lugar ali, em que as pessoas estavam vindo para ele. No capítulo 14, ele estava na casa de um fariseu importante, e as pessoas vão até ele, e vão lá ouvir a mensagem dele.
Depois ele sai pelo caminho, no final do versículo 14, uma multidão estava acompanhando. Ele fala sobre o preço do discipulado que eu falei com os irmãos há alguns domingos atrás. E agora aqui, a palavra diz que Jesus, ele estava reunido, estava em algum lugar, e as pessoas se reuniram em volta dele para ouvir a sua palavra. Acontece que muitos pecadores, muitos perdidos, publicanos e pecadores, se ajuntaram em volta de Jesus, e aquilo aguçou o ego, ou aguçou a raiva dos religiosos, da religiosidade dos fariseus, dos mestres da lei, e eles começaram a falar mal de Jesus, porque Jesus estava trazendo para perto de si as pessoas que não prestavam, as pessoas que eles julgavam que não tinham direito. Então nós precisamos entender a parábola do filho perdido, do filho pródigo, entendendo exatamente nesse sentido. Existem aqueles que estão na casa do pai, que nunca saíram da casa do pai, mas que não têm no seu interior uma convicção de filho, mas que trabalha na casa do pai como se escravo fosse. Isso Jesus estava se referindo aos religiosos nessa posição. E ao filho pródigo, aquele que estava longe, que pegou, que já não tinha mais direito algum, que tinha esbanjado, que tinha ido para longe, que tinha desdenhado daquilo que o pai tinha trazido. Ele cita como filho pródigo, mas que em dado momento ele se arrepende e ele volta. E Jesus começa a confrontar essa realidade, que muitas vezes nós, estando dentro da igreja, nós olhamos e nós achamos que não estamos sendo, entre aspas, pagos, remunerados como nós deveríamos ser. O filho pródigo, ele volta para casa como ministramos, cabeça baixa, com uma certeza: eu não tenho nem direito de ser chamado de filho. Se eu for aceito pelo menos como um jornaleiro, como alguém que vai ficar levando notícias para lá e para cá, ou dando notícias, se eu for tratado como algum dos empregados, se eu for tratado como um dos escravos do meu pai, eu ainda estou melhor do que a vida que eu estou levando. E ele chega na casa do pai com esse entendimento. E quando ele chega na casa do pai com esse entendimento, o entendimento de que nele mesmo não há valor algum, nele mesmo não tem mérito algum, que ele não merece mais nada. Queridos, nós precisamos entender que esse filho, nesse estado que ele estava lá, quando ele cai em si, lá junto com os porcos, cuidando dos porcos, ele cai em si e ele diz: voltarei para a casa do meu pai. Quando nós olhamos para o texto, não se escandalize com o que eu vou dizer. Ele estava numa condição melhor do que quando ele estava na casa do pai com o entendimento errado. Porque estando antes na casa do pai, ele achava que ele tinha direito, ele achava que ele tinha direito na herança, ele achava que o pai não fazia mais do que a obrigação em dar para ele tudo o que ele recebia. Agora lá longe, ele tem o real entendimento de que ele já não tinha mais direito algum. E ele volta para a casa do pai, e ele diz: olha, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai vem e traz de volta o anel, coloca no dedo para trazer a condição de filho, roupas novas, e faz uma coisa que chocou o seu irmão que estava em casa e que não havia saído e nem desobedeceu ao pai. Matou o novilho cevado para comemorar a volta do pródigo. Deus não tem dificuldade com os nossos problemas, queridos. Deus não tem dificuldade com muitas vezes as nossas imperfeições. Desde que haja arrependimento no nosso coração, desde que voltemos o nosso coração para Ele.
E aí de repente, quando nós olhamos, dando continuidade de onde paramos no domingo passado, a palavra diz que o filho mais velho estava no campo, estava trabalhando. E de repente ele chega. E quando ele vem chegando, ele ouve o quê? Festa. Um barulho de festa. Ele ouve um barulho de festa estranho. Certamente não havia nenhuma festa programada. E ao invés de ele se alegrar e entrar na casa e celebrar porque ele era filho, não, ele chama um servo e pergunta: fala para mim, o que é que está acontecendo aí? E aquele servo diz: foi o seu irmão que voltou. E talvez para poder dar uma cutucada, sempre há alguém para poder fazer isso, né? Ele ainda fala: e o seu pai matou no novilho gordo para ele. Seu pai o honrou com o melhor que tinha. Eu percebo assim uma cutucada desse servo. Uma fala do inimigo para tentar nos desestabilizar com algumas coisas que acontecem ao nosso redor. Como que quando nós olhamos e dizemos: mas Deus curou aquele que está lá no mundo, livrou. Como é que Deus livrou aquele que está lá no mundo do acidente e não me livrou? Como é que Deus permite que aquele prospere e eu não prospero? Como é que acontecem essas coisas? Como é que isso? Como é que aquilo? Por que essa doença veio para mim? Como dizia Salomão, né? De que adianta servir a Deus? Já não via sentido algum. E muitas vezes nós estamos dessa forma. E aquele filho mais velho, ele chega, e quando ele fica sabendo que é o pai que estava celebrando a volta do filho, o que é que ele faz? Faz biquinho, faz birra. Presta atenção, queridos, porque esse era o filho que ficou em casa. O filho que ficou em casa, que não desobedecia nenhuma das ordens do pai. Mas não havia dentro dele o entendimento, não havia dentro dele o conhecimento que ele precisava ter de quem ele era realmente naquela casa. Então abra comigo aí o texto de Lucas capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 25. Diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós
tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A mentalidade de escravo dentro da igreja é uma das piores coisas que tem. Nós precisamos entender, dentro desse tema, na casa do Pai, é que não devemos simplesmente achar que porque, como diz alguns, nascemos na igreja, né? Fomos criados na igreja, nunca saí, nunca desobedeci. Nós temos direitos que são diferenciados daqueles que acabaram de chegar pelo arrependimento. Não, queridos. Vocês se lembram de quando Jesus conta a parábola dos trabalhadores? Que somente o trabalhador das 6 horas da manhã foi aquele que foi reclamar com o patrão, dizendo que tinha direito de receber um pouco mais, porque ele aguentou o sol causticante do dia inteiro, e reclamou porque que ele, tendo trabalhado o dia todo, recebeu o mesmo daqueles que trabalharam 1 hora somente. E Jesus diz: é mal aos teus olhos o fato de eu ser bom? Jesus está nos ensinando na mesma direção, e estava ensinando aqueles escribas, fariseus, aqueles religiosos hipócritas, que não basta estar dentro da igreja, você precisa entender que para que você possa lançar mão, para que você possa ter acesso às coisas do reino, você precisa não trabalhar como escravo. Nós não estamos aqui, queridos, para trabalhar para Deus, não. Nós estamos aqui para sermos filhos dele, para vivermos como filhos dele, e andarmos nos caminhos dele, e testemunharmos, e sermos sal e luz, assim como Jesus disse. Nós não podemos achar que o que nós fazemos é porque nós somos obrigados a isso, de forma alguma. Nós fazemos o que fazemos no reino de Deus por causa da nossa natureza. Somos filhos. E como filhos, nós precisamos ter consciência da nossa herança. A herança de Deus em Cristo Jesus. Porque se nós não tivermos essa convicção, se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos estar dentro da casa do Pai com o entendimento de escravo. Com o entendimento de escravo. Achando que nós devemos ser recompensados pelas coisas que fazemos aqui. E Jesus, ele fala exatamente ao contrário. No capítulo 14, lá quando ele estava na casa daquele fariseu importante, ele diz: olha, quando você der um banquete, quando você der uma festa, não chama as pessoas, os seus vizinhos ricos, não chama as pessoas que podem te retribuir, porque se você chamar aqueles que podem depois te chamar também para uma festa, você vai ter recebido o seu pagamento. Mas se você convidar aqueles que não têm condições de te retribuir, então o seu galardão virá do seu Pai que está nos céus. Nós precisamos entender que o caminhar da igreja aqui na terra, como estávamos estudando na escola bíblica, o caminhar de nós como igreja, a recompensa, nós receberemos naquele dia que Paulo chama de o tribunal de Cristo, onde receberemos a recompensa por tudo que fizemos. Nós não esperamos, como aquele filho esperava, receber, e veja só o entendimento que ele tem. Eu trabalho todos esses anos como escravo aqui e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito. Para quê? Com quem? Com os amigos. Muitas vezes nós estamos querendo exatamente isto. E é isso que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites, com as nossas próprias vontades. E Jesus chama a atenção daqueles fariseus que estavam ao seu redor, dizendo: olha, não adianta vocês estarem
na casa do pai com a mentalidade de escravos. Vocês precisam saber que tudo que o pai de vocês tem é de vocês. E se você de alguma forma caminhou em algum momento para longe do pai, se de alguma forma você andou como Gomer, né? Que pegou as joias que recebeu e foi gastar com seus amantes, é preciso que você tome uma posição. Porque muitas vezes as pessoas se afastam de Deus e ficam colocando a responsabilidade em Deus para que elas possam voltar. E colocam a responsabilidade na igreja, porque não vai atrás. Mas sabe o caminho de volta, e mesmo assim não decide trilhar esse caminho. E Jesus estava mostrando aqui, que o Pai estava lá, no mesmo lugar que sempre esteve. Tanto para lidar com o que ficou, quanto para lidar com o que saiu, com o mesmo amor e com o mesmo carinho. O pai não destratou o filho que saiu e que decidiu voltar porque ele tinha esbanjado. Não, ele o abraça, ele nem deixa ele completar a frase dizendo: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Não, ele abraça e diz: traz o anel, traz roupas, coloca nele, traz o calçado, mata o novilho gordo, vamos festejar. O perdido, ele diz que vai atrás. O desviado, ele espera que volte para festejar junto. Aquele que estava em casa e que faz birra e que faz beicinho dizendo: não vou, era eu que deveria ficar na porta, era eu que deveria estar no ministério de louvor, era eu que deveria estar pregando, era eu que deveria estar fazendo isso, era eu que deveria estar fazendo aquilo. O pai chega e insiste, dizendo: que questão é essa? Tudo que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos por um momento. Muitas vezes nós olhamos para essa parábola e nós ficamos nos sentindo, o filho que não saiu de casa. Não, eu não sou o pródigo. Mas eu tenho uma convicção, eu sou esse pródigo que reconheceu que não tem direito a nada. Há uma canção antiga que dizia: eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra, como aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, esta aliança. Aroma suave em tua presença seja sempre o meu louvor. O que eu quero dizer para você nessa noite é que talvez possa ser que você seja o filho pródigo ou a filha pródiga. Talvez você sabe que aquilo que o Senhor te deu, você tem caminhado para longe dele, você tem gastado com os seus amantes, espiritualmente falando, você tem gastado com os seus desejos, com as suas vontades. E eu quero que você saiba de uma coisa: o Pai continua no mesmo lugar, aguardando a sua volta. O Pai sabe que você conhece o caminho de volta. Biblicamente, a condição desses, diz a Bíblia, é de morto. O Pai diz: esse meu filho estava morto. Quando nós saímos, quando nós abandonamos a presença, a casa do Pai, a nossa condição é de morto. Mas quando nós voltamos, quando nós decidimos voltar, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, cura as nossas enfermidades e nos coloca de volta
numa posição de filho. Mas talvez você seja um daqueles que se perdeu dentro da igreja, que nunca saiu, ou que nunca se sentiu fora. Mas muitas vezes o seu coração se angustia diante de Deus. Talvez você fale, talvez você não tenha coragem de falar, e você acha que Deus tem te tratado mal. Você acha que Deus não tem te recompensado como deveria. Você acha que você teria direito de ter mais coisas, e Ele não tem liberado sobre a sua vida aquilo que Ele prometeu. Para você, o Pai insiste nessa noite, dizendo: filho, tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu. A esperança que Ele veio nos dar lá na cruz do Calvário não foi uma esperança simplesmente para essa vida. Não, Ele quer que você enxergue além. Ele quer que você olhe muito mais. É por isso que Ele vem e diz: bem-aventurados são aqueles que choram. Ele diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Ele diz: bem-aventurados são aqueles pobres de espírito, porque eles verão a Deus. E nessa noite o Pai está aqui, quer para você como pródigo, quer para você como filho mais velho que ficou em casa, mas que tem decidido não celebrar com o Pai aquilo que agrada ao coração dele, mas que tem decidido fazer birra por coisas passageiras, fazer birra porque parece que Deus está tratando melhor as outras pessoas e não está tratando você. Eu quero dizer para você nessa noite que o Pai quer ministrar ao seu coração uma identidade de filho, não uma identidade de escravo. Que você faça o que tem que fazer, mas porque você é filho. Você é herdeiro dos céus. Você é herdeiro com Cristo. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, precisamos tomar posse, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, que você possa abrir as suas mãos e receba. Mas receba não como aquele que acha que tem direito de receber o cabrito. Não, mas receba como aquele que sabe que não tem direito algum, mas que foi tão somente pela misericórdia que o Pai veio, nos buscou em Cristo Jesus e nos encontrou. E eu queria convidar você a tomar uma decisão nessa noite. Se você é um pródigo, volte para a casa do Pai. E se você é um filho que ficou em casa, mas que anda aborrecido com o Pai, por achar que não está sendo retribuído à altura, aceite o convite do Pai nessa noite. Entre, porque há uma festa te esperando na presença dEle. Entre, porque o novilho gordo foi matado e você é parte dessa celebração. E se nessa noite você quer apresentar isso diante de Deus e dizer: Senhor, eu entendi, eu sei quem eu sou, mas eu quero mudar a minha vida. Eu não quero mais ser como era antes. Eu queria convidar você para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu sei que o Pai está aguardando. Somos nós quem temos que caminhar na direção dEle.
Somos nós que precisamos nos posicionar. E se nessa noite você quer dizer: Senhor, hoje eu mudo o meu caminho, ou hoje eu mudo o meu entendimento, eu quero caminhar como filho, apesar de entender que não tenho direito algum, e você quer fazer isso publicamente, quer declarar diante de Deus e diante da igreja, sai do seu lugar, vem à frente, eu quero orar com você. Se há alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão, aleluia, aleluia. Há mais alguém? Hoje é o seu dia. É dia de festa. É dia de festa. A palavra diz que há festa no céu, e Jesus disse que há mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por aqueles que se julgam justos, ou que se julgam justos e que acham que não precisam de arrependimento. Entre na festa. O Pai te espera. E que você possa a cada dia caminhar dessa forma, com a convicção de que você é filho. E se você está longe, se você está nos ouvindo, não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja, não importa para quão longe você tenha caminhado para longe do Pai. Eu quero te dizer uma coisa: não fique esperando, achando que é responsabilidade de outro ir atrás de você, é responsabilidade de Deus ir à sua procura. Não, você já sabe, você já conhece, você sabe o caminho, você sabe que não tem outra saída a não ser caminhar através de Cristo Jesus. Então decida, é você quem decide. Ah não, quando Deus quiser, quando Deus tocar, não, você sabe. Você sabe que você está perdido e que você precisa voltar para a casa do Pai. Então decida. Decida dizer: voltarei para a casa do meu Pai e vou dizer para Ele: eu não sou digno, eu não sou digno, mas eu quero estar na casa do Pai. Levante suas mãos para cá, vamos orar. Como é que é o seu nome? Eu não entendo. Levante suas mãos para cá. Aqui está o Antônio. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida deste homem. O Senhor conhece o Antônio desde antes de ele ser formado. O Senhor o viu ainda com a sua substância informe. E o Senhor morreu por ele. O Senhor pagou o preço pelos pecados do Antônio. Eu não sei por quais caminhos ele tem andado, Deus, mas hoje ele volta à casa do Pai. Hoje ele volta para a Tua presença. Hoje ele se prostra diante do Senhor. Pai, que ele receba o anel no seu dedo nessa noite. Que ele receba vestes novas, Senhor. Deus, e que ele festeje contigo. Que a alegria dele seja estar na tua casa. Que a alegria dele seja saber, Deus, que mesmo sem ser merecedor, o Senhor o recebeu de braços abertos. Que nessa noite ele possa entender a Tua vontade. Que nessa noite, Senhor, ele possa entender que os seus pecados são perdoados. Que nessa noite ele possa entender, Senhor, que virão lutas, que virão dificuldades. Mas se ele permanecer, o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor prometeu e dar a ele a coroa da vida. Em o nome do Senhor Jesus. Repete assim comigo, Antônio. Diga: Senhor Jesus, nesta noite, eu me apresento diante de Ti. Reconheço que sou pecador e não mereço
a tua graça. Mas hoje eu olho para a cruz, recebo a Ti como meu Senhor e como meu Salvador. Eu renuncio a Satanás e todos os seus demônios. Renuncio aos vícios, a todos os pecados, e entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu declaro: Satanás, acabou. O seu domínio sobre a minha vida termina aqui, porque a partir de hoje, meu coração, a minha vida tem um dono. Eu pertenço a Cristo Jesus. O pecado, diga, o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida. Em nome de Jesus, renuncio a Satanás e todos os seus demônios e declaro: o meu coração recebe agora o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, que me limpa, que me purifica de todo pecado. Pai, receba-me como Teu filho, porque eu Te recebo como meu Pai, como meu Senhor e como meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje a minha vida é para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Seja bem-vindo, Antônio. Olha para lá, Antônio. Essa é a sua nova família. Família de Deus em Cristo Jesus. Que você possa caminhar com o seu coração firme na rocha. Domingo, todos os domingos, 7 horas. Isto. Amém. Nós estamos aqui para caminharmos juntos. Conte conosco. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Pode sentar.